Nós estamos em Belém do Pará, aqui na Vila da Barca, a cidade que vai receber o maior evento climático do planeta, a COP30. E foi aqui, na Vila da Barca, que o governo do estado resolveu trazer uma estação de tratamento de esgoto dos mais ricos e também trazer o bota fora da obra, entulhar com lama e com esgoto dos ricos a comunidade da Vila da Barca. E junto a isso, eles também estão fazendo o sucateamento da ação que é tão importante para a gente, que é a Fundação Curro Velho. As estimativas que a gente tem, né, é que a Vila da Barca ela tenha surgido ainda na primeira década do século XX, né? Aquele processo de expansão da cidade de Belém por conta da economia da borracha. O que geralmente os historiadores e os livros didáticos, por exemplo, não contam são os problemas que a cidade enfrenta nesse período. Quando a gente fala que a cidade ela foi construída de costa para os rios, de costa para a Bahia, de acordo com os ideários de época, é porque esses rios eles são vetores de doenças, né, de enfermidades, ainda que o nosso principal meio de transporte na Amazônia tenha sido esse. A própria Vila da Barca, ela não nasce necessariamente como uma palafita, ela nasce como uma terra firme, mas como esses terrenos, eles tinham dono, né, a coisa da privatização da orla da cidade, das áreas de marinha, essas populações, elas não podiam avançar para a terra firme. Então elas avançam para o rio, tinha uma embarcação especificamente, abandonada aqui na proximidade. E aí as primeiras pessoas que chegaram, elas começaram a habitar essa embarcação. Onde está o meu amor? Eu acho que entre um dos problemas sociais mais presentes dentro da comunidade, que vai ter relação com todos os outros, é o direito à moradia. Nessa busca por direito, que aí a gente só consegue acessar através do processo de organização comunitária, né, associação de moradores, centros comunitários, igrejas, enfim, para que as pessoas tenham acesso a moradias dignas, com água encanada, porque a gente está em 2025, muitas pessoas com dificuldade de acesso à água, com esgoto tratado, com as estivas reformadas e que possibilite o acesso, né, de todos, né? A gente tem idosos, cadeirantes, as crianças brincam na ponte. Mas o processo de organização comunitária ele inicia em 85 com um grupo de mulheres já buscando esse acesso, um mínimo de acesso, né, que é a tubulação. Hoje a gente ainda tem a tubulação dessa década de 80 e de 90, a tubulação de água. E aí a gente acaba não sendo assistido, né, pela companhia de saneamento. Então, assim, a água é o básico. No começo do ano de 2025, eles fecham esse terreno onde tem esse casarão e colocam a placa Obras da COP30, esgotamento sanitário da DOCA. E que depois eles trocaram, colocando estação elevatória de tratamento de esgoto, tiraram o nome DOCA, porque nós nos mobilizamos, nós nos organizamos, fomos lá na Secretaria de Obras. Por que que eles iriam atender um grupo que já é beneficiado, né? A gente não é burro, né? Eu sou muito inteligente. A gente já consegue entender o que tá acontecendo, né? A gente pensa assim, COP30 acaba sendo muito mais para estrangeiro. E aí, quando eu falo eu falo assim, senso comum, porque acaba ficando muito distante. E quando a gente começa a perceber o movimento dessas duas obras, tanto a lama quanto o esgoto, isso tem nome. O nome disso é racismo ambiental. O que aconteceu na audiência pública, pra mim, aquele momento ali foi tipo assim, a gente deu uma aula em cima de todas as pessoas da gestão. Eles vieram despreparados para uma reunião e a comunidade aceitou essa reunião. Foi muita gente da Vila da Barca. Existia um movimento que nem a gente esperava e que também a gente lutava há anos para que isso acontecesse. Que é juntar os moradores das pontes
juntos com os moradores do asfalto. A gente andou aqui na comunidade, eu saí de casa em casa convidando a comunidade para participar da audiência pública. Porque a gente sabia que era importante que o número grande de pessoas para o governo do estado entender que eles não estavam lidando com a Inês, com a Suane, com a Cléia, mas eles estavam lidando com uma comunidade toda e que essa comunidade ia ser enfática em dizer que não quer, daquele jeito, uma obra que não beneficiasse a comunidade. E a secretaria começou falando, explicando o que é a obra da COP30, né? Eles vieram explicar o que era, tipo, fizeram assim uma apresentação para turma infantil, sabe? Aí passou, aí começou a surgir as perguntas da comunidade, a Inês tomou conta da audiência pública. Eu disse, agora que vocês acabaram de apresentar o slide de vocês, a gente vai apresentar o nosso, porque aí eu vou entrar no meu perfil de professor e vou explicar para minha comunidade o que é que vocês estão fazendo com a gente. Aí eu fui colocando cada pessoa da comunidade para ter uma participação ali. Uma das pessoas perguntou pro diretor da COSAMPA se ele ia beber água, e aí o diretor não respondeu. Aí eu peguei o microfone e disse, na verdade, diretor, a gente quer saber se você bebe essa água. Uma falta de respeito quando o diretor da COSAMPA diz que quando se fala da água na Vila da Barca, ele diz que ele vai beber. E aí foram buscar água e aí ele não quis beber. Vocês não vão nos expulsar daqui. Porque quando vocês precarizam os serviços e as políticas públicas, é proposital. Quando vocês fazem uma obra dessa e não levam para outro lugar, sem consultar a comunidade, é proposital, porque vocês querem nos expulsar do nosso território. Mas a Vila da Barca, ela não vai ser boa para vocês, ela vai ser boa pra gente. E vocês são contra ou a favor dessa obra? Aí eles, contra. Eu disse, eu quero ouvir, fala mais alto. Aí eles, vocês querem o nosso... Não, a gente não quer. Aí pronto, eu disse, então o recado tá dado, a gente não quer essa obra aqui. Então a nossa ideia é embargar a obra mesmo de qualquer maneira. Não importa como seja. Fazer uma pergunta pro governador. Se fosse na frente da casa dele, do governador ou do presidente, se fosse na frente da casa dele, ia deixar fazer uma fossa na frente da casa dele? Ia deixar a família dele pegar dengue, pegar malária? Então por que a Vila da Barca pode pegar tudo isso? As lideranças antigas que nós estamos vivas, né? Diz assim mesmo, agora é a vez de vocês. Vocês já estão na linha de frente, é vocês que vão segurar a gente. Porque a gente está nesse local hoje, que a gente está aqui, porque é dessas lideranças. Porque não era mais pra gente estar aqui. Quando a obra veio, era pra gente estar em Marituba, Benevides, a gente ainda tá aqui na Vila da Barca, no centro urbano de Belém, perto de tudo, porque desses moradores. E nessa luta, a gente nota que a gente precisou retomar situações que elas já haviam vencido. Está do lado do rio, né? Antigamente esse espaço era desvalorizado, a gente está nas margens da cidade. Questão de entender as margens como lugar de exclusão das margens para o lugar supervalorizado agora, né? Gentrificação, dominação desse lugar, expulsão das comunidades tradicionais. E aí a gente fica sempre nessa, se perguntar qual é o preço que a gente tem para essas políticas, né? Quem domina esses espaços? Quem tem o direito de pagar? O direito à moradia não é mais um direito, ele passa a ser algo que precifica. Olha a relação de terra da população indígena, da população quilombola, ribeirinha. Quantas árvores precisam ser destruídas para que o arranha-céu desse seja feito, né? Porque a vila, ela tá numa região de expansão do centro urbano de Belém. Então, há uma supervalorização, há primeiro uma degradação dos corpos, das pessoas, das suas casas, dos seus lugares de afeto e de memória, para que depois eles possam comprar a preço de banana esses terrenos, né? Poderem transformar isso num grande bairro nobre, nos alphavilles da vida, porque afinal de contas imagina como seria e quanto seria um grande empreendimento, um grande condomínio às margens da Baía do Guajará, com esse pôr do sol lindo que a gente tem aqui na Vila da Barca. Tava num processo de iniciação artística do Curro Velho, eu era instrutor na época. E começou a faltar lanche nos finais de semana, que era uma coisa que sempre tinha. Por exemplo, na minha época eu comia charque com arroz, até açaí. Então, na minha época, foi uma época de ouro do Curro Velho, pode-se dizer. Teve uma fala de um morador recente, que era dessa época, que ele dizia assim mesmo: quando as crianças do Curro Velho
pegavam um almoço lá, que eles traziam pra casa. E essa comida do Curro Velho servia pra comer mais 2 pessoas na casa. Aí as próprias crianças do Curro Velho, viu que aquela situação estava insustentável, se juntam pelas redes sociais no WhatsApp e marcam um protesto. E essas crianças saem pelas ruas daqui da vila, para aqui na frente da minha casa e falam, tipo, Paulo, ajuda a gente, o Curro Velho não pode parar. Então eles falando isso, eles vão uma caminhada enorme, vai crescendo, isso umas 9 horas da noite, na frente do Curro Velho, e fala, o Curro Velho não pode parar. O Curro Velho é a mãe, o pai, também a avó, e tem o poder de criar, olha só essa letra, né? Isso é verdade, né? O Curro Velho é isso pra gente, e não é só pra Vila da Barca, é pra Belém toda, pro Pará todo, né? Que muitos projetos sociais saíram da Vila da Barca. Por exemplo, a maioria da gente é oriundo de projetos sociais. Aí com esse desmonte do Curro Velho, vamos ter só a associação da Vila da Barca. Isso se ela tiver força para fazer. Com a Comissão Solidária Vila da Barca, a gente surge bem no auge da pandemia, em 2020. Naquele momento eram algumas ideias e ações que a gente fazia para amenizar situações que apareciam para as pessoas que viviam em vulnerabilidade social. E, por exemplo, doações de cestas básicas, kits de higienização pessoal. E foi aí que também, na cesta básica, que surgiu a ideia do Projeto Barca Literária. A Bombolê veio entregar uma cesta básica, nessa cesta básica tinha um livro. Aí quando as pessoas vão folhear o livro, a gente percebe que elas não conseguem ler. E aí a presidente da Comissão Solidária, Gisele, passou a fomentar essa história da biblioteca comunitária. E aí a gente surge com a Biblioteca Barca Literária. Então a gente trabalha com crianças e adolescentes dentro da comunidade. Uma forma de pensar mesmo o futuro a partir do olhar das crianças, dos adolescentes. Uma vez que eu leio o livro... Quando o primeiro impacto negativo da obra da COP vem, que é ocupar aquele terreno que eles utilizavam para brincar, futebol, faziam campeonatos, eles disseram assim mesmo, não tia, a gente vai resistir, porque eles colocaram a lama lá, mas a gente empina a nossa pipa. Então a partir dessas falas eu disse, não, realmente, brincar ele é essencial e ele passa a ser um movimento de resistência nas periferias, porque a gente é violentado o tempo todo. Dia 22 de novembro, quando todo mundo for embora, só vai ficar a gente. Todo mundo vai para o novo mundo, né? A gente também percebe o que vai acontecer depois disso, sabe? O que essa obra, que é uma obra feita exclusivamente para a COP30, a COP30 acaba dia 21. Que de fato políticas públicas estão sendo construídas na cidade da COP30? Ou será que isso foi um projeto de destruição? Você vir falar sobre a Vila da Barca, mostrar todos os problemas estruturais e falta de políticas públicas, é muito fácil. Uma comunicação sem ética, ela, em vez de denunciar, colocar questões, problemas para a sociedade discutir, não. Sem uma experiência profunda do território, você vem aqui buscando o que você quer. O teu olhar, ele está educado para ver a violência. Eu fico notando o quanto as pessoas não culpam a gestão municipal, estadual, e eles culpabilizam a população por algo que eles não estão realizando. E aí você merece o que você vota, né? É porque a gente tá mal na política, né? Sair da palafita já. Ainda não? A gente pena aqui com rato, com casa caindo, esperando o projeto. Que vai vir a Fossa da Doca? Pois é, tem isso também, né, que joga tudo pra Vila da Barca. Pergunta pra ele. A Barca que pena com os ricos agora. Tá sacanagem isso. Tá forçando a barra, né, amiga? Quem? Eu tenho direito de falar. Uma colega aqui. Não, Ei, aqui é comunicação, tá trabalhando pra onde? Qual é teu veículo de comunicação? Pois é, não é pra puxar saco de ninguém não, é pra falar a verdade. Ela é moradora, garoto. Chumanca. Desde que eu nasci aqui, muita gente morreu esperando o projeto. Ah, tô aqui te gravando, bonito. Olha aqui, faz a tua foto, meu irmão. Tá maluco? Eu, hein? Aqui Você comunicação. tá bem onde você mora, né? Você tá bem, né? Parabéns pra você, viu? O governo realmente, que trabalha pra gente, né, fizesse a sua parte, daria pra gente morar do mesmo jeito que a gente moraria, de palafita, mas organizado. Como a gente tem vários exemplos de cidades que são sobre palafita, né? Como é que a gente não vai viver num lugar onde é ancestral, onde o meu pai cresceu, onde o pai da Cleia cresceu, o seu Sumin está vivendo até hoje? Como é que eu vou dizer para essas famílias que eles não têm que viver aqui porque aqui não é o lugar deles? Onde é esse lugar, então? E ir para lugares ainda mais distantes, onde os serviços básicos nem chegam. Porque aqui não chega, beleza. Mas eles não chegam não é porque
a gente não quer. Eles não chegam porque é proposital precarizar cada vez mais as condições de vida para que eles tenham uma justificativa de nos expulsar daqui. Só que eles esqueceram de combinar isso com a gente, né? Com todos esses desafios, ainda assim a gente procura, né, se organizar, pensar estratégias para viver com mais dignidade. A própria comunidade vem fazendo um movimento de dizer não. Aqui nós temos artistas, a parte cultural, trabalhadores, crianças têm a oportunidade de brincar, de estudar. E a gente fala, por isso que a gente usa, né, aquele bordão, ô Vila da Barca Boa, né? Ô Vila da Barca Boa. Que é justamente para ressaltar que, embora em muitos momentos nos são negados vários direitos, a gente continua resistindo, buscando a melhoria, né, comunitária. E nesse processo a gente não faz um favor, a gente constrói junto para que a gente encontre soluções juntos e que essas pessoas possam se emancipar. Porque quando elas se emancipam, elas não vão aceitar serem oprimidas novamente. Elas vão compreender que o lugar delas é na Vila da Barca, que elas precisam lutar por esse território, melhorar as condições de vida delas, e isso não deve ser pautado por um salvador. Pelo contrário, a transformação e a educação popular, por exemplo, freiriana, ela diz isso, que a educação feita não é para o povo, mas sim com o povo. E tu gosta de morar aqui? Daqui só é a morte, minha amiga. Daqui só é a morte. Para mim, o sonho ele só vai ser possível coletivamente. Eu abraçar o sonho. E isso é real, né? Eu abracei o sonho de pessoas aqui na Vila da Barca. Eu sonhei junto. E tô sonhando ainda, né? Eu acho que esse sonho só se realiza quando a gente tá organizado coletivamente. O poder da coletividade, do sonhar coletivo, né? Acho que eu tenho mais possibilidade que esse sonho se realize. Eu encontro mais força. Chorar também, pois é muito triste um adeus para quem ama alguém. Como eu, que já não vivo mais sem ter você, e amanhã tão distante, o que é que vou fazer? Pelo menos junto do rio, pelo menos junto do rio, pelo menos junto do rio, vem pra cá, pelo menos junto do rio, pelo menos junto do rio, pelo menos junto do rio.